4. Nós vamos ler o 19, diz assim: a versão corrigida fiel: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Algumas outras versões está escrito: e o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir cada uma de vossas necessidades. Amém? Aí ele diz: oro a nosso Deus e Pai, seja dado glória para todo o sempre. Amém. Amém? Oremos. Ixi, a palavra vai ser de bênção, hein? Vai suprir necessidade. Então vamos orar. Pai, te damos glória, te louvamos, te exaltamos. A tua bondade é eterna. Revela o quanto o Senhor trabalha pela humanidade. E nessa noite nós queremos a tua presença movendo em cada coração, que a tua palavra mova no esconderijo, lá no interior desse coração, a fé. E essa fé seja reproduzida em atos de ousadia, em atos de coragem, em atos de força onde suporta, em atos de amor. Que tudo isso venha a acontecer em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Fala glória a Deus. Paulo diz aos Filipenses: e o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir cada uma das suas necessidades. Paulo, quando escreve essa carta, ele está escrevendo com uma igreja bem pequena, uma igreja pobre, mas era a igreja que mais ajudou não, mas uma igreja que muito se posicionou em ajudar a Paulo levar esse amor, levar esse evangelho para outras pessoas. E Paulo escreve, a carta de Filipenses é a única carta que ele não chama atenção, não tem uma correção doutrinária. Ele simplesmente mostra, revela a gratidão dele. Amém? E quando a gente vê esse versículo, ele está falando de uma igreja com muitas necessidades, uma igreja com muita dificuldade. Ele está dirigindo a pessoas que realmente estavam com muitas necessidades. Para a gente entender isso, entender como Deus supre a necessidade, a gente precisa entender alguns princípios. A primeira coisa que eu tenho que entender é sobre vontade. Eu tenho que entender a importância da vontade e a importância da necessidade. Você não vai conseguir viver uma vida livre da sua necessidade sem que você entenda sobre vontade. Vontade é algo estudado, né? Há muito tempo, por muitas pessoas estudam o que é a vontade humana. E o próprio São Tomás de Aquino, no século XIII, é um escritor cristão que foi um dos grandes pensadores, né, da igreja durante toda a história. Ele escreveu um livro chamado, né, sobre a vontade de Deus, que eram as disputas, né? E ele fala, ele classifica que a vontade do homem, ela se move de 3 maneiras. Ela se move de forma natural, de forma sensitiva e de forma racional. Esse Tomás de Aquino, que foi um dos grandes pensadores, ele diz que o homem, ele tem essas 3 maneiras de se mover com a sua vontade. E aí ele explica que a vontade natural, o próprio nome diz, natural, é aquilo que é estabelecido pela natureza. Por exemplo, se você pegar uma pedra e jogar para cima, ela vai cair. As leis, né, já estão estabelecidas. Se você pisar na água, você afunda. Então a minha vontade, ela está condicionada àquilo que é natural. Amém? Eu quero estar lá no Chile. Não dá, você tem que estar aqui agora. Você não é onipresente. Eu queria, né? Já aconteceu com você ou não? Só comigo? Nossa, eu queria estar lá na praia agora, coisa boa, né? Só eu que penso isso, né? Só eu sou carnal mesmo, né, irmão? Vocês são tudo santo, queria só estar orando, jejuando, glória a Deus por isso. Abaixo esse pastor daí, né? Mas quantas vezes
eu já me peguei e falei, nossa, eu queria estar em tal lugar, fazendo algo bom para mim. O que é? Aí eu me esbarro no quê? Na vontade natural. Aquilo que é natural impede muitas coisas dessa vontade de se manifestar. E Tomás de Aquino, ele fala que além dessa obra natural que impede, então a minha vontade está condicionada a isso. Aí ele fala também que a vontade, ela também é sensível, ela é sensitiva, através dos 5 sentidos. Ele fala que o homem, ele tem as vontades, né? Por exemplo, você está com fome, então você tem um instinto, é a sua sensibilidade, você vai comer. Está com sede, vai beber. Está cansado, vai descansar. Então é algo que te sensibiliza e te leva a fazer muitas coisas. E aí tem uma vontade que ele fala que é a vontade sábia, a vontade racional. É aquela que ele analisa todo o contexto e então toma uma decisão. É aquele, por exemplo, eu estou na vontade sensível, estou comendo, mas aí a racionalidade vê, fala, cara, já comi demais, eu já descansei demais, já dormi demais, já me esforcei demais. Então é a vontade racional. E Tomás de Aquino, que era um homem da igreja, ele fala que essas 3 manifestações da vontade, elas vão de encontro a todas as suas necessidades. Todas as suas necessidades vão chamar, vão ser vamos dizer assim, o buraco profundo para essa vontade sua se manifestar. Mas aí então, quando eu entendo a vontade, que essa vontade do homem se move dessas 3 maneiras, e é claro que isso é estudado depois, Freud, um monte de gente vai estudar sobre pulso, Schopenhauer, que era filósofo, é muito interessante como a visão que eles têm da vontade. Mas entenda que Tomás de Aquino, ele dá uma definição boa, que a minha vontade, muitas vezes, ela está limitada ou condicionada a essas 3 maneiras. E aí ele diz que sempre essa última maneira, racional, é a melhor maneira de você limitar a sua vontade e disponibilizá-la a cumpri-la, ok? E eu sei que aqui tem muita gente com muita vontade de muitas coisas. Os sonhos, os desejos, as necessidades, tudo isso se ajunta de uma maneira que aí surge a vontade, o pulso, o desejo de fazer aquilo acontecer, amém? Aí então entra o natural, aquilo que é sensibilidade, e entra a maneira racional. Como que eu vou deliberar com essa vontade? Amém? Glória a Deus, está aqui comigo? E eu profetizo na sua vida que você tem uma vontade racional, amém? Porque a vontade racional é aquela que você limita, você analisa antes de tomar decisões de cumprir ou não a sua necessidade. Mas calma lá, eu queria te ensinar isso, né? Que eu aprendi também. E aí quando você pega, entende agora a vontade de Deus. Então eu tenho minha vontade, mas Deus tem a vontade dele. E quando você estuda a vontade de Deus, aí você entra no parafuso. Porque a vontade de Deus a gente idealiza como propósito, como projeto. Não é assim? Há um propósito, há um projeto. Mas eu tenho que entender que Deus, ele não tem falta alguma. Deus não é imperfeito. Deus não tem necessidade. Nele não há variação de dificuldade alguma. Entre o ser, o sujeito Deus, e a necessidade, não existe. Não há esse vínculo. Eu aqui, necessidade, preciso atingir e supri-la. Deus não tem. Deus não percorre esse caminho. E nós temos na nossa cabeça sempre o caminho de preencher as nossas necessidades, mas Deus não tem. E aí entra aquilo que nós chamamos de beneplácito de Deus. Uma palavra, já ouviu falar dessa palavra? Beneplácito, uma palavra bonita. Mas a palavra beneplácito, ela na Bíblia, que tem a ver com o desejo de Deus. O que é isso? Deus, ele é bom, ele é perfeito,
Ele não tem necessidade, ele não tem necessidade de comer, ele não tem necessidade de luz, ele não tem necessidade de paz, ele não tem necessidade de amor, ele não tem necessidade de alegria. Deus não tem necessidade de ficar bravo, de ficar feliz. Deus é, amém? Está comigo aqui? Glória a Deus. Fala, Deus é, fala comigo. É por isso que ele diz, antes de Abraão eu sou. Ele não diz eu era, eu sou, eu simplesmente sou. Eu não vou ser, ou já fui, eu sou. Ou seja, sempre. Não há um espaço, não há tempo. É por isso que ele é o alfa e o ômega, é o princípio e o fim. Eu que sou finito, tenho uma ideia de princípio e fim, mas Deus não, Deus toma conta de tudo. E quando a gente se relaciona com Deus, eu, homem, tenho necessidades, mas Deus não tem alguma necessidade. E aí entra o beneplácito de Deus, essa palavra linda. Deus não tendo necessidade alguma, sendo amor. Deus é amor, Ele não precisa de amor, Ele não tem amor, Ele é o amor. Deus é bom, são atributos do que Ele já é. Ele não vai ser ou vai variar, Ele sempre é. Então isso que Ele é, quando Ele vê alguém, e aquilo que Ele é, transforma no que? Um querer. Esse querer não é para Ele, não é para agradá-lo. Deus, vamos agradar a Deus, vamos fazer bonitinho para Deus. É porque na verdade Deus quer isso, porque Ele sabe, porque não há imperfeição, não há destruição. Ele sabe que aquilo que Ele é, transforma-se numa vontade boa, perfeita e agradável, e Ele coloca para você. Amém? Fala assim comigo, Deus tem uma vontade boa, perfeita e agradável. Fala assim, Deus tem uma vontade para mim, boa, perfeita e agradável. Ele vai ficar mais contente? Não. Ele vai ficar mais infeliz? Não. Não há variação, Ele é. Amém? Ele é Deus. Ele não vai ficar menos Deus, ou menos amoroso, ou menos legal, se a vontade que Ele colocou, não para Ele, mas colocou para mim e para você, não se cumprir. Ele continua sendo Deus, Ele continua exatamente o que Ele é. Amém? E aí, preste atenção, a partir desse momento que eu entendo que a vontade de Deus não é para Ele ter uma alegria, para ter algum tipo de sentimento a mais, porque se Ele tem que ter um sentimento a mais, é porque falta, é porque Ele pode crescer. E aí a pergunta é, Deus pode crescer? Deus pode variar? Deus pode se tornar? Deus Ele é. Amém? Você está entendendo? Então Deus, Ele é, simplesmente Ele é. E toda vez que a gente se relaciona com Deus, a gente tem a ideia do princípio e fim. Isso, a gente leva essa caixa de princípio e fim com Deus, e a gente fica preocupado, e a gente acha que Deus também é assim, mas Deus não é assim. Deus Ele é. Amém? Fala assim comigo, Deus é Deus. Fala assim, Ele não vai ser menos Deus. Fala assim, Ele não será menos Deus se eu desobedecer. Amém? Ele não será mais Deus se eu obedecer, não. É aí que entra o beneplácito, o querer dele. O querer dele é gerado no que Ele é. Amém? É aquilo que Ele é, gera um querer. Mas um querer para quem? Como eu sou assim, eu quero que o meu filho também experimentem isso, sejam assim, vivam assim, recebam disso aqui, que é um pouco de mim. Amém? E aí então surge o que nós chamamos de a vontade de Deus. Olha que lindo. Então a vontade de Deus, ela não foi feita para alegrar a Deus. A vontade de Deus não foi feita para Deus ficar mais felizinho com você. Não, a vontade de Deus foi feita para melhorar a sua vida e fazê-lo com que você experimente na ausência, na dificuldade, na destruição, seja suprido as suas necessidades. Amém? Então a vontade de Deus é essa. Por isso que Ele vê aí aquilo que é bom, Ele quer que você experimente. E aí o que acontece? Muitas pessoas acham que ter uma visão de Deus
do Velho Testamento. Lá Deus está promovendo punição para mim. Eu não guardei esse mandamento, eu estou sendo punido espiritualmente. Muitas coisas começam a dar errado. Eu não estou falando que não tem consequências, pessoal, mas as consequências, elas são civis. As consequências, elas são estritamente civis. Porque quando você pensa o tempo todo, você fica o tempo todo atrelado. E eu não quero entrar nisso agora, porque a partir do momento que eu tenho uma necessidade, o que eu faço? Eu vou até Deus. A gente chega até Deus com a nossa necessidade. E aí o que acontece? Deus responde ou não responde? Quando Deus não responde, o nosso coração muitas vezes entra em confusão. É claro, irmão, não dá. Ninguém conhece toda a vontade de Deus. Não tem como conhecer a vontade de Deus por completo. Ninguém. Eu vou voltar aqui nesse ponto, mas só abrir um parênteses: ninguém conhece a vontade de Deus. E sabe por que as pessoas querem dizer que conhecem, que elas são especiais? Sabe por quê? Porque no fundo elas são inseguras. Porque imagine só, imagine que o presbítero Fabiano é Deus, e eu estou aqui, e ele está lá falando comigo, eu estou distante, eu não estou ouvindo. Quanto mais distante de Deus, menos eu ouço. Quanto mais distante, menos eu vejo. Quanto mais distante, menos eu visualizo os atributos dele. Você está entendendo? Está comigo? Está entendendo o que eu estou falando? Então, o que a gente faz? Quanto mais perto de Deus, mais a voz fica audível, mais eu visualizo quem Ele é, mais eu sei o quanto Ele é bom, o quanto Ele é amoroso, o quanto Ele é fiel. É por isso que o meu papel é andar com Ele. Mas quando eu não ando com Ele, aí surge o quê? A insegurança. A insegurança me leva ao quê? Irmão, ora por mim, me ajuda em oração, para Deus revelar para mim o que tem que ser da minha vida, o que Deus quer de mim. Quantas pessoas às vezes dizem, o que Deus quer de mim? Ei, sabe por quê? Porque é só andar com Ele. Deus anda com Ele, é isso que você tem que fazer. Porque quanto mais perto dEle, a voz dEle vai começar a te direcionar. Faz isso não, é para cá. Quando você andar com Ele, Ele vai falar, olha para mim. Não olha para esse que está fazendo mal para você, olha para mim, ei, me escuta, olha para mim. Deus vai começar a mostrar o amor, a bondade. E quanto mais perto você está, fica mais difícil você de enxergar a dificuldade, os problemas, as situações, as derrotas, as mazelas, as misérias que fluiu no meu coração como uma necessidade. Amém? Então, ter a necessidade suprida não é resolver só o problema. Deus, Ele curou, Deus, Ele fez, mas quando eu ando com Ele, o que vai acontecer com a minha visão? A minha visão de necessidade, ela muda. E o que acontece? Quando eu não ando com Ele, eu estou distante, preste atenção nisso. E aí eu começo, Deus, me ajuda, eu estou no meio dessa necessidade, supra a minha necessidade. Será que o Senhor não está vendo? O Senhor não está vendo o meu sofrimento? Primeiro, tem que ver porque que eu entrei nisso. De repente, algumas ações minhas me levou a isso. Não adianta eu culpar Deus. Mas de repente, eu estou nessa situação, escute isso que eu vou dizer. O próprio Deus, Ele não está querendo resolver esse problema que você acha que é o problema. Ele está querendo resolver você, irmão. Às vezes no meio do problema, Deus não está querendo resolver em primeiro lugar o problema, mas Deus está querendo resolver a sua vida. Deus está querendo resolver aquilo que está dentro de você. Por isso que Ele fala, te levarei ao deserto e lá falarei contigo. Porque no deserto a gente perde bagagem. É lá que algumas coisas desnecessárias são desfeitas. Amém? Está entendendo o que eu estou falando para você? De repente você está orando, Deus, supra a minha necessidade, e nada está acontecendo. Ouça isso que eu estou falando para você. Então o que eu tenho que fazer quando nada está acontecendo? Eu tenho que correr para Ele, ficar aqui olhando para Ele.
Porque quando eu não corro aqui, eu fico olhando aqui, sabe o que acontece? Aí eu tento achar culpado. Culpado é Deus, culpado sou eu, culpado é alguém. Quando na verdade aquilo que está acontecendo é para Deus arrancar de mim algumas coisas que estão atrapalhando. É por isso que eu falo, Ele quer não resolver apenas o problema, Ele quer me resolver. Amém? Está entendendo isso? Aí a partir do momento que eu me disponho a ser resolvido por Ele, porque eu ando com Ele, eu me torno barro na mão do oleiro, irmão. Aqui, escute, não é que Deus tem toda a figurinha, é aqui que está. Deus chega e fala assim, ó, você vai ser assim, assado assim. Sabe por que a gente quer ouvir isso? Olha, vai acontecer isso na sua vida. A gente quer uma bula pronta, porque a gente não quer decidir. A gente está tão cheio de problema, que o meu problema está aqui, e Deus está chamando eu para andar ali no amor, entender. Mas eu não aguento mais aquilo. Eu falo, Deus, então fala tudo que eu tenho que fazer, que eu faço. O que eu tenho que fazer? Fala aí que eu faço. E sabe o que acontece? Tem muitas coisas que não é para a gente fazer. Tem muitas coisas que a gente não vai ter que fazer. Tem muitas coisas que a gente vai ter que ficar ali, esperando que o deserto enterre, que a areia venha e cubra, ou então que venha e tira, que venha e trata. Amém? Eu só tenho que estar nele, para aquilo que é desnecessário na minha vida seja arrancado. Amém? Fala assim comigo: tudo que é desnecessário vai ser tirado da minha vida. É o que nós oramos em nome de Jesus, amém? Vixe, pastor, pensei que você ia fazer uma oração para as minhas necessidades ser supridas. Elas serão, calma que eu já chego lá. Todas serão supridas. Mas de repente as suas necessidades não são suas necessidades, são criadas que Deus olha e fala, isso não é necessidade, isso é desnecessário. É uma desnecessidade criada por mim e por você. E essa necessidade que eu acho que é necessidade, mas Deus vê que é desnecessário, pode ser aquilo que vai totalmente contra a vontade dele. E quando eu falo para ele, eu quero andar com ele, sabe o que Deus fala? Então eu vou tratar isso aqui, eu vou tirar isso que é desnecessário. Amém? Glória a Deus por isso. Um ponto muito importante para eu entender essa necessidade, eu preciso entender que Deus não cria necessidade. Porque se eu achar que Deus fica criando as necessidades para me tratar, fica toda hora criando uma dificuldade para poder me mudar ou para me punir, se eu ficar preso a isso, acredite, eu vou ficar amargurado, que aí eu vou começar, Deus, por que isso acontece na minha vida, não na vida do outro? Eu vou ficar igual Pedro, e esse aí, o que vai ser dele? Jesus falou, não, eu quero que ele fique até que eu venha. Não, mas como assim eu? Eu estou aqui te servindo. Sabe o que é isso? Gera justiça própria. Deus, então não é Deus que cria. E Deus também não cria necessidade. Escute, Deus não criou essa necessidade para você ficar, agora corra a ele, porque aí ele é um tirano. Vou criar essa necessidade para você vir. Já viu aquele jargão? Não veio por amor, vai vir pela dor, hein, miserável. Não veio por amor, vem pela dor. Eu sei que muita gente vem pela dor, mas sabe por quê? Mas não é. Escute, não é que Deus criou a dor. É que Deus pegou aquela dor, aquela maldição e transformou em bênção. É onde estava abandonado, destruído, Deus pela graça e misericórdia Ele vem e transforma. Porque escute, a sua necessidade, para ela ser suprida, Deus estabeleceu princípios o que? Naturais. Eu trabalho, recebo salário, eu cuido da minha casa, ela está em pé. Então os princípios naturais. E além disso Deus fez o que? Colocou dons sobrenaturais. Fé. Deus colocou a fé que está dentro de você. Tudo isso para quê? Para que aquela necessidade seja suprida. Então Ele
Tem os princípios naturais, estou com uma dor, vai no médico. De repente você vai no médico, é a via natural. É aquilo que Tomás de Aquino fala. Então, eu estou com uma necessidade de médico. Você faz o quê? Corre para o médico. Agora, além disso, o médico diz que não tem jeito. Aí eu vou colocar minha fé em prática. O que é isso? É o dom a serviço de suprir uma necessidade. Amém? Glória a Deus. Está aqui comigo? Aí imagina, você está lá tentando suprir a sua necessidade no dia a dia, está trabalhando naturalmente, crendo que o Senhor está suprindo, mas no meio do caminho, além da sua necessidade, tem o que? A vontade de Deus. E aí então você tem um confronto: vontade de Deus versus necessidade sua. A necessidade é o que você quer, propósito é o que Deus quer. E aí entra a batalha. É aqui que entra o choque. É aqui que o Rock Balboa entra em ação. E o Rock Balboa não é o Espírito Santo, não, é o C, é sua carnona velha, que ama fazer a sua vontade. Aqui ela entra, se arma, fala: opa, agora eu vou. Então você foca o que? Na necessidade. Aí o que acontece? Se você não tiver compreensão do Evangelho, você vai achar que o Evangelho é só para suprir sua necessidade. Você vai achar que todo o Evangelho está a serviço de você para te salvar, suprir sua necessidade e te fazer feliz nessa terra. É isso que Deus quer, ter bem-estar. Aí sabe o que acontece? Eu estou focado onde? Na minha necessidade. E o propósito, a vontade de Deus está lá. Só que qual é a vontade que é boa, perfeita e agradável? A minha ou a de Deus? A de Deus. Porque na minha necessidade eu vou encontrar quem? Os meus atributos. Aqui eu me encontro comigo. Fala assim comigo: na necessidade eu encontro a minha capacidade. Amém? Por mais que eu uso a fé, uso os dons, mas é a minha capacidade, é a maneira com que eu me coloco ali. Por mais que eu creia sobrenaturalmente em Deus, mas na necessidade eu me encontro. Na necessidade eu me revelo. Na necessidade eu vejo exatamente como eu sou. Mas escute, e aí sabe o que eu faço? Como eu sou feio demais na minha necessidade, eu encapo. E aí então, na minha necessidade, eu começo a buscar aquilo que ainda eu não tenho. Eu tenho necessidade disso, daquilo. Eu começo a ouvir vozes, e aquilo pulsa no meu coração. E sabe o que acontece? Eu viro o que Platão descreveu, buscando Eros. Ou seja, Eros, aquilo que não tenho ainda, vem de erotizar. Você só erotiza o que você não possui. Então você o tempo todo quer buscar aquilo que não tem. A sua necessidade abriu um buraco tão grande, porque você é um cara inteligente, uma mulher esperta. Pouca coisa não vai bastar para você, não é? Aí você chega e fala assim: mas eu sou filho de Deus. Olha só, eu sou filho de Deus. Filho de Deus, eu vou comer do melhor dessa terra. Filho de Deus, eu vou ter do melhor dessa terra. Você está entendendo o que é? Pegar a palavra, colocar a serviço da minha necessidade. Rapaz, e você achou que eu ia falar uma palavra benção para você hoje, né? Vai receber. Se enganou, errou de igreja, irmão. A minha necessidade, para ela ser suprida, primeiro, ela não vai ser suprida como eu quero. A partir do momento que eu ando com Deus, eu fico cocheando entre dois pensamentos, vai ter um impasse. Então quando eu falo, eu vou andar com Deus, esqueço a necessidade. Por isso Jesus fala: não andeis ansiosos, pelo que haveis de comer, beber, pelo que haveis de vestir. Você está entendendo? Por que ele falou isso? Não fique preocupado com a sua necessidade. Está comigo ainda? Amém ou não? Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens por Ele amado, né? Era assim que a gente falava na outra religião. Amém, irmão? Vamos lá. Calma que eu não terminei, já vou terminar.
Aí então você pega a sua necessidade, está aqui. Aí de repente é o propósito de Deus. E o propósito de Deus está lá num conflito gigantesco com a sua necessidade. E aí você ouve a voz de Deus. A voz de Deus, Ele fala: olha, eu quero isso, eu quero que você faça isso. Mas sabe o que a gente pensa? Eu vou fazer para agradar a Deus. Não, escute, eu não vou fazer para agradar a Deus, eu vou fazer porque é a melhor vontade para mim. E quando eu não tenho essa ciência, quando der tempo eu agrado Ele, porque agora eu estou cuidando das minhas coisas. Por isso, nunca tem tempo. Por isso, nunca se coloca à disposição. Por quê? Eu estou focado na minha necessidade. E tem gente que fala assim, que às vezes sofreu, passou tanta dificuldade, que ele fala: agora é meu tempo, é a hora de eu... Você está entendendo a justiça própria? O miserável passou tanta dificuldade que agora ele se quer se dar o direito de não cumprir aquilo que Deus quer, que é muito melhor que aquilo, mas ele está tão seco com aquilo, que aquilo o seduziu. E essa sedução ela vem porque o mundo hoje é um mundo consumista, um mundo que nos seduz e transforma o meu ser muitas vezes naquilo que eu tenho. Então o mundo vem o quê? O mundo platônico vem buscar aquilo que você não tem. O que você não tem? Eu não tenho uma casa ainda. Você trabalha igual um condenado para ter uma casa. Aí você conseguiu a casa. Agora você vai trabalhar, ser um escravo, trabalhar de segunda a domingo. Sabe para quê? Você comprar uma casa na praia. Aí você trabalha. Aí daqui a pouco troca de carro e vai. Agora não, agora preciso comprar um helicóptero. Agora preciso comprar uma fazenda. E a vida toda está escravo. Você está entendendo? Por quê? Porque a necessidade de ter aquilo que não possui tomou conta. Às vezes você fala: não, pastor, eu não sou tão exigente. Calma, eu estou de boa. Eu só quero ser feliz. Eu só quero ser feliz. Bom, quando eu escuto "eu só quero ser feliz", é uma discussão que passa séculos. Porque para um ser feliz é estar num relacionamento, para outros é estar sem relacionamento. Para um estar feliz é estar dentro da igreja orando 24 horas. Para o outro estar feliz é estar lá no sofá assistindo TV. Para o outro, cada um tem um modelo de felicidade. Não é assim? E o que acontece com esse modelo de felicidade? Se a gente focar a nossa energia em querer ser feliz, escute isso: se você focar a sua energia em querer ser feliz, você está se colocando debaixo de uma servidão. Eu falei, a servidão voluntária. Você vai se tornar escravo, às vezes, de si mesmo ou do sistema que opera. Porque se ser feliz para você comprar um carro novo, é claro que é bom, é gostoso ter um carro novo, mas se isso é a sua felicidade, é a realização, traz o senso de realização, a necessidade te prendeu. Como eu disse, de repente é sua, não é nada disso. É ter uma família, ter um emprego, coisas básicas. Mas de repente nem isso está acontecendo na sua vida. Nem aquilo que você olha e fala: puxa vida, mas eu quero só o mínimo. E aí sabe o que acontece? Seu coração começa a ficar amargurado. Tenho me esforçado tanto, tenho tentado, tenho feito, mas não sai do lugar. Eu tenho só uma coisa para você. Você já tentou? Não conseguiu? Eu não estou falando para você parar de tentar, mas sabe o que você faz? Deixa um pouco isso aqui, a necessidade. Vai fazer um pouco das coisas que Deus quer que você faça e seja. Sabe o que vai acontecer com a sua necessidade? Sem que você perceber, quando você anda com Deus, Deus Ele te dá, você começa a ver com uma outra ótica. Você olha para a necessidade, de repente você vai ver que aquilo era até desnecessário para você. Porque a prosperidade é ausência de necessidade. Então você está tão próspero que você não sente falta alguma. Sabe o que é isso? É atributo de Deus, porque Deus não sente falta alguma. Deus não sente falta alguma, nada, não há variação. Então quando eu ando com Ele, é por isso que às vezes está desabando na cara, sua casa está desabando. Não está não, cara, estamos bem com Deus.
E aí isso é um escândalo para os de fora que não crê, sabe? Porque ele fala, cara, você está alienado. Não estou alienado não, eu sei do meu problema, sei da minha dificuldade, eu sei o quanto ela é terrível, eu sei como ela quer me devorar, mas eu já tentei, já lutei e não consegui. Agora eu vou continuar fazendo, mas eu continuo fazendo aos pés dele, descansando. Eu vou aprender a descansar. Aprender a descansar. Nós estamos num mundo onde você tem aprendido a guerrear, não tem? Você tem 7 passos para você ser um guerreiro, 6 passos para você ser um gladiador, 5 maneiras de você ser um cara altamente cheio de sabedoria. Aí vem Jesus e fala assim, cara, olha para os lírios dos campos. Olha para isso não, olha para o lírio, olha o lírio. Não, mas eu tenho que trabalhar igual Salomão. Não, olha para o lírio, porque os lírios não fazem nada e eles se vestiram muito mais do que Salomão. Eu não estou falando que você não tem, irmão. Eu não estou falando que você tem que abandonar seu trabalho. Eu não estou falando que você tem que abandonar os esforços que você está fazendo, ou às vezes até tem. Mas se a minha necessidade se tornou uma guerra onde ela me devora a ponto de me consumir, e eu sou consumido por ela, a ponto de não enxergar a vontade de Deus, aí sabe o que acontece? Eu continuo enxergando Deus. Eu enxergo, Deus é bom. Aí sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer a ponte. Deus é bom, Deus é fiel. Aí sabe o que eu faço com a minha necessidade? 7 semanas da vitória, 7 passos no vale do sal, 5 pulinhos para frente, 3 para trás, com rodopio, com charamanaias, língua rajada, não sei das quantas, unção que trem que pula, e assim vai, irmão. Só coisa doida. Porque aí você quer pegar a coisa de Deus, embalar numa espiritualização e acreditar, agora vai acontecer. Aí você vai lá no Facebook, tem os profetas. Essa semana o que, irmão? Amanhã vai ser seu dia. Para com essa idiotice, irmão. Todo dia é seu dia. Não, mas não, cara, relaxa. Sabe por quê? Porque a sua necessidade, você pegou as suas necessidades, toda a sua dificuldade, colocou ela tudo aqui e falou, Deus, ó, eu não separei ela, eu trouxe ela junto. E eu trouxe ela aqui, sabe por quê, Deus? Porque eu vou continuar com ela, mas eu não abro mão de andar e fazer tua vontade. Amém? Não abre mão de fazer. Acabou o tempo? Tá bom. Os irmãos estão lá, eles brigam comigo, viu? Eu finjo que não vejo, eu fico aqui, ó. Aí eles ficam lá em cima assim, ó. Precisa ver, é uma coreografia. Tá até o pastor Ronaldo hoje lá ajudando na coreografia. Todo mundo lá em cima, eles ficam lá assim. Parece a torcida do São Paulo, que não ganha nada, né? O time, né? Cadê os São Paulinos aqui? Ah, o Lu tá lá, valeu, Lu. Tadinho, São Paulinho. Não, mas fica tranquilo, um dia vocês chegam lá. Ao corintiano, o imundo falando do sujo, né? Mas gente, vamos lá, para eu terminar aqui. A necessidade, ela tomou uma profundidade tão grande na sua vida, que quando as pessoas olham você, elas veem o propósito de Deus, ou veem somente a sua dor? A sua dor ou o propósito vão revelar onde você está. Quem está aqui vive com dores, vai ter dores. Eu não estou falando que há momentos na vida, tem momentos que a gente está aqui, cara, a gente está machucado, ferido. Nessa hora, escute o que eu vou dizer. Nessa hora, quando eu usei meus dons, usei tudo que tinha e quebrou, aqui é que entra o favor de Deus. Deus vem aqui, Deus sai de lá e faz assim, vem aqui, pega o cara, igual a parábola do bom samaritano, põe no cavalo, leva lá, cura. Amém? O que é isso? Esse é o amor de Jesus.
Esse é a graça de Jesus. É quando Ele viu que você tentou, e mesmo na sua cabeça dura, mesmo no seu jeito, aí entra, sabe o que é a graça? A graça não está no filho pródigo voltar para casa, mas está em um pai olhar para ele e falar: ele está vindo, ele resolveu voltar. E o pai largar o que está fazendo, correr de encontro, abraçar, beijar e falar: ó, tem um anel aqui, está tudo aqui, tem comida, tem casa, todo o seu sofrimento acabou. Sabe o que é isso? Isso é a graça. A graça é o favor do pai que vai de encontro ao filho. Então você tentou, caiu, se machucou, e sabe o que Deus está fazendo hoje? Se está caído, prostrado aqui, Deus está aqui, ó, vindo de encontro para te pegar e te levar para lá. Deus está te arrancando com um braço forte da sua necessidade, do poço que você cavou. Ele vai tirar você do poço, vai aterrar esse poço, porque Ele diz: os vales serão aterrados. Os vales serão aterrados. Todo o seu sofrimento, Deus vai colocar terra, sabe para quê? Para você não mais cair nisso. E a montanha Ele vai aplanar, porque a partir de hoje eu vou enxergar da ótica de Deus. Aleluia. Você não vai enxergar mais de baixo, alguém me socorre, não. Você vai enxergar, não é de cima também, estou por cima. Você vai enxergar o horizonte de Deus, vai enxergar a vida de Deus, vai enxergar a excelência de Deus, a bondade de Deus. Você vai enxergar tudo de Deus. Se coloque de pé no nome de Jesus, aleluia. Oh! Amém, irmão? Pastor, estou enxergando lá do fundo. Não se preocupa não. O bom samaritano chegou para te pegar pela mão, te tomou pela mão e falou: vem cá, você é meu filho. E a nossa fé, sabe o que é? Só falar: estou aqui. Porque quando você está lá no fundo do poço, não há mais força humana, não há mais palavra humana, não há mais nada que é humano, não há sabedoria humana, não há dom humano, não há. Eu posso conversar com posso receber uma palavra profética, mas eu preciso, sabe do que? Da mão dele. Mas o que eu fiz para merecer? Nada. Esse é o escândalo, não fiz nada. Eu só falei: não dá, eu não consigo mais, eu preciso de ti. Amém? Você precisa dele? Está no poço? Deixa ele te pegar. Eu estou no poço da solidão, no poço emocional, num poço financeiro, num poço com enfermidade. Fala: Deus, não dá mais, eu não consigo. Eu já orei, já lutei, já fiz. Eu agi no natural, agi no racional, agi no meu instinto, só que deu tudo errado. Aí Deus vem com a vontade dele e fala: minha vontade é boa, perfeita e agradável, vem cá. A ovelha, ele fala assim, que daquela que foi achada, ele fala que a festa nos céus, porque é um pecador que se arrepende. Mas a ovelha não se arrependeu. A ovelha não teve, ela não ficou lá: ai de mim. Sabe o que ela fez? Só berrou. A ovelha perdida só berra. Quando ela está longe, ela só começa a berrar. Ela fala: alguma coisa está errada. Ela não sabe nem o que é. Ela não sabe o que está acontecendo, mas ela sabe que ela está longe do rebanho. Ela sabe que ela se tornou uma presa ainda mais fácil. Ela só berra. E sabe o que o bom pastor faz? Deixa as 99 lá no cantinho onde está, corre lá até nela. É o bom samaritano entrando em ação. É por isso que o seu Deus, ele não está olhando o tamanho do seu pecado, não está olhando quem você foi de bom ou de imperfeito. Ele simplesmente está vindo e fala assim: eu quero você, abre o seu coração, porque hoje convém entrar na sua casa. Põe a mão no seu coração, feche os olhos, porque eu sei que as suas necessidades vão ficar
em segundo plano a partir de agora. Porque quando você está no poço e vê a mão dele vindo, você já até esquece que você está no poço. Você simplesmente já esquece de tudo, porque você já viu ele. Quando você está sozinho e vê alguém vindo de encontro, é o refrigério da sua alma. Então canta, ó Sião, canta, porque não estás desamparada, ó filha de Sião. Os filhos de Sião não estão desamparados. Não está desamparado. Eu profetizo sobre a tua vida que há um amparo de Deus, não pela sua capacidade, pela mão, o braço de Deus, o amor de Deus. Aleluia.